Queria que você abrisse a palavra do Senhor. Quem tem Bíblia aí, quem não tem, senta perto de quem tem, para que você possa acompanhar o texto. Queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 38. Gênesis 38. Ok? Gênesis 38. Todo mundo abriu? É fácil Gênesis, né? Não tem como errar. Na Rede Record, está passando uma novela chamada Gênesis. Ela está acompanhando aí essa questão aí bíblica. Muito legal você poder assistir essa novela, ela traz algumas coisas legais. Alguma coisa cultural, às vezes, quebra um pouquinho, né? Eu já vi que tem algumas coisas que são quebradas, mas, assim, a história em si, ela está dentro do cronograma, tá bom? Eu não assisto sempre, mas, às vezes que eu posso assistir, é muito bacana. Acredito que isso aqui ainda deva passar aí na novela. Todo mundo abriu em Gênesis 38? Pronto. Você vai pegar aí sua Bíblia, você vai virar uma folhinha para trás, você vai olhar Gênesis 39, você só vai olhar para ele. Olhou aí Gênesis, aliás, 37. Olhou? Gênesis 37? Pronto. Adriana, você faz um favor para mim? Empresta sua Bíblia para a nossa amiga que está aqui, essa moça bonita, aí você acompanha com seu esposo. Muito bem. Gênesis 37, está vendo? A gente está vendo aqui a história de José. Observaram no 37? Gênesis 37, você que está em casa aí. Quero que você preste atenção um pouquinho nisso, que é importante. Gênesis 37 fala, José foi vendido para os irmãos. Aí você vai virar, e no 38 entra uma história chamada Judá e Tamar. Aí no 39, José na casa de Potifar. Será que a Bíblia errou? Está falando de José, 37 fala de José, aí no 38 fala de Judá, e no 39 volta para José. Todo mundo prestou atenção nisso? Será que a Bíblia errou? Alguma falha aí bíblica? Hoje a gente vai desvendar esse negócio aqui, bacana. Os meninos aí, ó, já regalou o olho. Que bacana, que legal. Não há erro, na verdade é a história. Então, vamos imaginar que, por exemplo, eu e o Marco Aurélio somos irmãos. Eu e o Marco Aurélio somos irmãos. Para quem não sabe, a gente é irmão, né? Algumas pessoas pensam que a gente é casado. Aí, quando me vê com o Henrique, que acha que o Henrique é meu irmão, porque eu sou mais parecida com o Henrique do que com o Marco Aurélio, aí se espanta. Aí eu tenho que explicar a história. Então, vamos imaginar que a gente está contando a história da Regina. Vamos contando a história da Regina. No meio da minha história, alguém entra e conta a história do meu irmão, do Marco Aurélio, e depois volta e conta a minha história. Isso aqui é a mesma coisa. A gente está vendo a história de José. No meio da história de José, estamos vendo a história de Judá. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que José sai de sua casa, lembra, José foi vendido pelos irmãos. Ao mesmo tempo que José é vendido pelos irmãos, neste mesmo momento, Judá também sai de casa. Então, dois irmãos saem de casa. Então, a gente vai ter o paralelo da história de José e o paralelo da história de Judá. Então, é a história de dois irmãos. Dois irmãos que tomaram caminhos diferentes. E a gente vai observar algumas coisas hoje. Peço perdão que a minha voz não está muito boa. Amém? Muito bom. José foi vendido. Todos conhecem essa história. E José foi vendido, ele sai da casa do pai, e é uma vontade que não é dele. José não escolheu ser vendido.
Judá aqui, o irmão de José, ele espontaneamente sai de sua casa. É a vontade dele sair da sua casa. Então, o que a gente observa? Que vai ser dois irmãos vivendo no mesmo momento histórias diferentes. Amém? Só para a gente entender esse contexto. Então, nós vamos ler aqui Gênesis 38. Todo mundo vai acompanhar a leitura aí desse capítulo. E que Deus me dê fôlego. Amém? Vamos lá. Aconteceu por este tempo que Judá se apartou de seus irmãos, se hospedou na casa de uma adulamita, chamada Irra. Ali Judá, a filha de um cananeu, chamada de Suá, ele a tomou por sua mulher e a possuiu. E ela concedeu e deu à luz a um filho, e o pai o chamou de Tomou e concedeu outro filho, e o pai concedeu outro filho, e este a mãe o nome deu de Onã. Continuou ainda à luz a outro filho, cujo nome era Selá. Ela estava em Querzibe quando teve Judá, pois tomou esposa de o seu primogênito, o nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo qual o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre a lei do levirato e suscita descendência ao teu irmão. Sabia, porém, que Onã, que seu filho não seria tido como seu, por todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava cair o sêmen no chão na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal ao Senhor, pelo que também este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permaneça viúva na casa de seu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este, como seus irmãos. Então Tamar se foi, passando a residir na casa de seu pai. Vamos ver o começo dessa história. Então, o irmão de José está sendo vendido, né? José foi vendido, vai passar todo aquele processo. E agora o outro irmão está vivendo uma outra história. Ele sai da casa do pai, ele vai para uma terra dos cananeus. Lá ele conhece uma moça de nome Suá. E ele casa com ela. E eles vão ter 3 filhos: Ornã e Selá. Tem os 3 filhos. Quando o filho está já na idade de casar, eles escolhem a esposa. A esposa é Tamar. Ele se casa com Tamar. Se casa com Tamar. A Bíblia está dizendo que Deus olhou e viu que era um homem perverso. E o próprio Deus mata Havia a lei do levirato. Qual era a lei do levirato? Era uma lei que protegia as mulheres. É muito difícil nós, mulheres, entender a cultura de lá, porque a nossa cabeça é diferente. Mas a cultura de lá, a mulher, para não ser largada, deixada, sabe? Quando o marido morre, a lei do levirato era assim, olha, você é casada com este homem, se ele morrer, você vai agora casar com o irmão dele. Ou seja, você vai continuar nesta família, protegida, cuidada, e você vai ter descendentes para esta família. Havia sempre, a lei do divórcio também foi uma lei de proteção para a mulher. É que a gente não entende muito o sistema cultural daquele tempo. Então, acontece que se torna perverso, ele era perverso, como diz a Bíblia, e Deus o mata. Então, pela lei do levirato, agora Tamar tem que casar com Ornã. Ela tem que dar um filho a esta família. Porque para a mulher, para a família, a coisa mais importante é ter um filho, um descendente. Então, ela passa e se casa agora com o outro irmão. O irmão do meio, o Ornã. Só que o Ornã diz assim,
eu vou casar com a mulher do meu irmão, e vou ter que dar um filho para ela, para o meu irmão, né, ser o pai, porque, na verdade, quem vai ser o pai, no documento, é o primeiro marido. Ele disse não. A Bíblia fala que, quando ele tem relação, ele joga o sêmen na terra. Isso já é um ingrediente para um estudo que me pediram há poucos dias. E aí ele joga o sêmen na terra. A Bíblia fala, acho que falhou aqui. A Bíblia fala, amém? Pessoal aí. Amém? A Bíblia fala que simplesmente isso foi mal perante o Senhor. Deus não gostou da atitude de Ornã. E Deus vai lá e mata de novo mais um filho de Judá. É interessante que quando José foi vendido, quem vendeu José foi os irmãos. E um dos irmãos era quem? Judá. Um dos irmãos que vendeu José era Judá. O que a gente observa aqui? Agora Judá começa a viver uma coisa muito fora de padrão, porque os filhos dele começam a morrer. Ou seja, na nossa vida há um plantar e há um colher. Então, agora, essa moça, que agora já perdeu o primeiro marido, perdeu o segundo marido, pela lei do levirato, agora ela teria que se casar com o terceiro filho, o Selá. Mas o Selá ainda era moço, menino. E Judá, com medo de ela matar, né? Acho que ele pensou, ela vai matar mais um dos meus. Ele falou assim, ó, você volta lá para a casa do seu pai, até meu filho ficar maior. E simplesmente ele manda ela embora. Mas isso era contrário à lei do levirato. Então você percebe que, vamos pensar no paralelo, José é abençoado pelo pai Jacó, recebe uma capa, e a capa da paternidade, é uma capa de proteção, é uma bênção sobre ele, sobre a vida de José havia uma bênção. José é vendido, José é preso, José passa muitos perrengues em toda a sua vida. Mas José entendia quem ele era. É interessante que José passou a sua vida inteira no Egito. E José não pecou contra Deus. A gente precisa pensar muito nisso. Porque a impressão que eu tenho é que eu só vou conseguir ser fiel a Deus quando eu estou dentro do padrão da casa de Deus. E quando eu for à faculdade, e quando eu for trabalhar no mundão, e quando eu for trabalhar num lugar onde todo mundo fala palavrão. José entendia quem ele era, e vivendo toda a sua vida no Egito, ele conseguiu entender sua identidade. Judá nasceu do mesmo pai, da mesma casa, mas Judá não entendia quem ele era. Então, ele sai da casa do pai, e ele vai para uma terra, ele casa com uma moça ímpia, que não tem os padrões de Deus, e ele começa a ter filho, e ele escolhe para os filhos dele cananeias também. Ou seja, eu vou escolher assim, vamos pensar na nossa linguagem cristã. Eu sou crente, caso com ímpio, agora eu começo a escolher mulheres ímpias para os meus filhos. E qual é a colheita disso? É morte. Todas as vezes que eu escolho as coisas fora do padrão de Deus, haverá morte na minha história. E Judá começa a colher uma história de muita morte. Morre o primeiro filho, morre o segundo, e aí no terceiro ele vai dar um jeitinho. Ó, Tamar, você vai lá para a casa do seu pai até meu filho crescer, e eu simplesmente vou ficar aqui. Ou seja, ele não consegue mais ajustar a vida dele, porque na vida dele agora começa a vir uma sentença
de morte. O que é que nós podemos aprender aqui nesta noite? Todas as vezes que eu tomar decisões que não são as decisões de Deus, o que é que eu vou colher para a minha vida, para os meus descendentes? Morte. E quando eu falo morte, aqui é a morte realmente de alguém morrer e enterrar. Mas existem muitas mortes, né? Fracassos na nossa vida financeira, mortes que vão vir ao longo, os fracassos, as perdas, as decepções. E muitas vezes elas estão baseadas em escolhas que eu fiz onde Deus não estava. Então, Judá fez esse caminho. Judá escolheu simplesmente seguir um caminho que Deus não tinha escolhido para ele. Diferente de José. José não escolheu aquele caminho. Mas o coração de José sempre esteve com Deus. E o coração de Judá não estava em Deus. Porque quando você começa a ler a história do 37 aqui, você vai ver assim, e Judá se apartou dos seus irmãos. Ou seja, eu não quero mais andar em unidade, eu não quero mais andar em comunhão, eu não quero relacionamento, eu não quero contato. Hoje pela manhã o pastor estava ministrando e falou uma palavra muito importante na hora da ceia, que a gente precisa entender quem nós somos aqui. Judá não entendia quem ele era. E a esse momento da sua vida, havia morrido já 2 filhos, e simplesmente ele estava com medo de morrer o próximo filho. Então ele pegou e fez uma coisa muito terrível. Ele abandonou aquela moça. Ele pegou Tamar e ele lançou ela fora. Ele lançou... A lei do levirato era a lei de proteção para a mulher. E simplesmente, ele, com medo, ele não protegeu Tamar. E no coração de Tamar entrou uma coisa muito terrível. O espírito da rejeição. O espírito da rejeição entrou em Tamar. E ela foi amargurada para a casa do pai. O que seria dela? Ela não pode mais casar com ninguém. Tamar não podia casar com homem de nenhuma outra família, porque ela era daquela família. Ninguém daquela família mais cuidou dela, o sogro a abandonou. Ela foi esquecida na casa do pai. Percebe quando a gente começa a fazer coisas sem Deus, as nossas decisões ferem pessoas. Todas as vezes que você começa a fazer decisões onde Deus não está, você começa a ferir as pessoas, mesmo que você não perceba. E Judá estava agora ferindo também a sua nora. Descartou, como se não valesse nada. Não me serve, fica lá com seu pai. A função de Judá era proteger e cuidar de Tamar. Vamos continuar a leitura do texto? Amém? Essa história é muito interessante. Versículo 12. No correr do tempo, morreu a filha Suá, mulher de Judá. E consolado Judá subiu aos tosqueadores com suas ovelhas, Etina, e ele tinha em seu amigo Irá, o adulamita. E comunicaram a Tamar, eis que seu sogro sobe a tina para tosquear as ovelhas. Então ela se despiu das vestes de veuvez, cobriu-se o seu rosto com um véu, se disfarçou e se assentou na entrada de Enaim, a caminho de Tiná. E via por Selá que já era homem e que não fora dada a ela por mulher. Vendo a Judá, teve-se por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu ele o caminho e disse: vem, deixe-me possuí-la, porque não sabia que ela era sua nora. E respondeu: que me darás para coabitares comigo? E ele respondeu: eu te enviarei um cabrito do meu rebanho. E ela respondeu: dá-me o penhor dá-me o penhor até que me mandes. Respondeu ele:
que penhor eu te darei? Ela disse, eu quero, se você tem uma caneta aí, anote, o teu selo, o teu cordão e o teu cajado. Que seguras, pois dei e possuiu, e ela concebeu com ele. Levantou-se, ele se foi, tirou, pois, ali o véu, e tornou-se as vestes de sua viuvez. Bom, Tamar foi para a casa do pai, esquecida, rejeitada, um buraco emocional indescritível, se sentindo abandonada. O espírito da rejeição vai gerar muitas coisas em nós, e uma delas é a manipulação. Todo mundo que tem espírito de rejeição tem espírito de manipulação. E aí o que acontece? Ela ficou sabendo, poxa, Selá já está grande, não me deram ele para o marido, estou aqui esquecida, me abandonaram. E aí ela tem uma ideia, uma terrível ideia. Ela tira a roupa da viuvez e ela se veste de prostituta. As prostitutas cobriam o rosto. E aí ela fica no lugar onde ficavam as prostitutas. Ele já estava viúvo a este momento. Você viu quanta morte na vida de Judá? Morre o primeiro filho, morre o segundo, morre a mulher. A vida de Judá começa a ser marcada pelas mortes. Começa a ser marcado por muitas mortes. Todas as vezes que nós saímos do centro da vontade de Deus, a nossa vida será marcada por perdas, pelas mortes. Tamar agora rejeitada, ferida, abandonada, se coloca como prostituta a caminho. Lá vem o seu sogro, viúvo, carente, vazio, culpado, com a vida toda desgraçada, porque fez tudo que Deus não queria. Ele olhou para ela e disse, eu quero você. Mas eu não tenho nada aqui para pagar, né? Porque a prostituição você paga para ter o serviço da pessoa. E ela disse, olha, eu não vou deitar com você sem você não me dar nada. Então me dá o que tem. Selo, cordão, na sua Bíblia pode estar lenço, e o cajado. Hoje nós vamos falar sobre essas três coisas. O que o diabo quer tirar de nossa vida? Há três coisas que Satanás quer tirar de você. Teu selo, cordão e o cajado. E Judá naquele momento entrega. Isso quando a gente pode um dia também falar, aí o pessoal que quer falar sobre desejo, um dia a gente pode falar sobre a força do desejo. E aí ele entrega isso. E aí ele tem uma relação com a nora, sem saber que é a nora. Você viu o tamanho da situação e como é difícil, como a gente se enrola e se emanhara em histórias, em relações, aonde Deus não está, haverá um emaranhado, aonde todo mundo começa a se ferir. A nossa amiga Tamar, com o espírito da rejeição, manipula. Judá, longe da paternidade de Deus, começa a viver todos os fracassos e a desgraça está feita. A desgraça está feita. E a maior de todas foi ele ter entregado essas três coisas naquele momento. E eu quero muito falar com vocês sobre essas três coisas. Essas três coisas são três coisas importantes que o diabo a vida inteira vai tentar roubar isso de mim e de você. Ele vai sempre criar uma situação para tirar de você o selo, o cordão e o cajado. O selo é uma coisa que todos nós sabemos. Quando você tem qualquer coisa, uma marca, né? Eu tenho um caderno, o pessoal coloca aqui, né? RC, Regina Sério, Regina Brasil. Você vai, quem é criador de gado, né? Sela lá com aquela coisa quente, marca o gado. Aí sabe quem é o dono. O selo fala de identidade. Durante toda a sua vida, Satanás vai sempre criar uma situação para roubar a sua identidade.
O Satanás vai, o tempo todo, tentar fazer com que você não entenda quem você é. Que você não saiba quem você é nesse lugar. Quantas vezes você pergunta para a pessoa assim, quem você é? Ela fala, não sei. Eu não sei quem eu sou. Porque Satanás vai tentar roubar de você a sua identidade. Judá era filho de Jacó. Descendência messiânica. Satanás vai criar uma situação para roubar a sua identidade, para que você não saiba quem é você, para que você não entenda quem é você. Vai roubar a sua autoestima, o seu valor. Vai fazer você sentir um ninguém na terra. Vai te desmoronar emocionalmente. Vai fazer com que você fique perdido. Satanás começa a ferir sua identidade desde a sua infância. Todos vocês, com certeza, tiveram coisas da infância, onde Satanás criou um cenário para ferir a tua identidade e você não saber quem é você. Judá, naquele momento, não sabia quem ele era mais. Ele esqueceu quem ele era. Por isso, ele entrega o selo. Será que nós também não temos entregado a nossa identidade? Esquecido quem você é, o Filho de Deus, amado, separado, escolhido. Feito à imagem e semelhança desse Pai, com os valores do Pai. Este é meu filho a quem eu me alegro. Quantas vezes Satanás tem roubado de você esta voz? Você olha e se acha um fracasso, um nada, não sirvo para nada. Você olha para a sua vida e fala, olha, ninguém me valoriza, porque o tempo todo Satanás quer confundir a sua identidade. Foi isso que ele começou a fazer na vida de Judá. Naquele momento ele entrega e diz, eu desisto da minha identidade. Eu desisto de entender quem eu sou. Eu desisto daquilo que Deus tem para a minha vida. E ele entrega simplesmente a sua identidade. Se há algo que Satanás vai fazer a vida inteira, é tentar confundir você sobre quem você é. Vai fazer você se sentir um fracasso em áreas de sua vida. Quantas pessoas a gente tem cuidado aqui dentro da comunidade, que Satanás tem tentado roubar a sua identidade. Porque o tempo todo você se sente ninguém. E Deus quer revelar para você quem você é para Ele. Aquele selo que Judá carregava, vou colocar aqui exemplo aqui desse colar lindo que eu estou usando hoje, é um selo e ele era o cordão. O cordão é o que segura o selo, está vendo? O cordão é o que segura o selo. Ele entregou o selo e o cordão. O que segura a sua identidade? O que segura você? Satanás vai sempre tentar roubar a sua história. Os seus laços familiares, a sua origem. O cordão é a sua origem. É de onde você veio. Satanás vai tentar destruir isso. Para que você nunca valorize teu pai, tua mãe, tua casa, a sua história. E aí, se você perde o cordão, você perde aquilo que segura a sua identidade. Não dá para mim ter paternidade com Deus, se eu primeiro não tiver a minha paternidade na terra resolvida. Eu primeiro preciso resolver as minhas pendências na terra, para que eu possa ter um ótimo relacionamento com Deus.
Eu preciso perdoar a minha mãe, eu preciso perdoar o meu pai, eu preciso perdoar as coisas que aconteceram na minha infância, eu preciso perdoar a minha história, porque senão eu perco a minha identidade e o meu cordão. Naquele momento, Judá estava entregando também a sua história. Ele era filho de Jacó. Quantas vezes você está entregando tudo que Deus tem dado a você para que você seja uma pessoa abençoada na terra? O ano passado a gente trabalhou com as jovens aqui o livro Paternidade Bem Resolvida. E nós passamos o ano inteiro, 9 meses, falando sempre a mesma coisa. Reconcilie-se com sua história. Perdoe a sua história. Faça as pazes com seus pais. Nós trabalhamos isso o tempo todo para que as nossas jovens pudessem ter uma vida debaixo da vontade de Deus. E elas vivam para viver o propósito do Pai e não uma vida de desgraça. Porque todo mundo que perde o seu selo, o seu cordão e o seu cajado, terá uma vida de desgraça. Hoje o Espírito Santo nos alerta para este lugar. O que é que você está entregando facilmente nas mãos de Satanás? E Judá fez aquilo. Ele entregou também uma coisa muito importante, que foi o seu cajado. Cajado fala de ministério, de chamado, de um lugar. Todos nós, eu e cada pessoa que está aqui sentado, quem me assiste aí na live, todos nós temos um ministério. Seja familiar, seja da igreja, seja para as nações, seja para a sua família, seja para os teus filhos, você tem um ministério a cumprir. E naquele momento, Judá entrega o seu cajado. Quantas vezes nós estamos desistindo de coisas que Deus não nos chamou para desistir? Quantas vezes você está abandonando lugares que Deus disse não é para abandonar? Quantas vezes Deus está dizendo para você, eu ainda não encerrei isto, eu estou trabalhando nisso e você já está desistindo, entregando o seu cajado, entregando aquilo que Deus tem para você. Se Deus tem um lugar na sua vida importante, porque cajado vai falar de autoridade, vai falar de uma posição, vai falar de um lugar que Deus vai pôr você na terra. E aí você entrega isto. Judá entregou naquele momento. Terrível entrega. E nós também não nos damos conta, mas ao longo da nossa vida, a gente também vai entregando essas 3 coisas. Ao longo da vida, nós vamos trazendo desistências da nossa identidade, do nosso cordão e do nosso cajado. Eu vou desistindo daquilo que Deus tem para fazer na história da minha família. Eu acho bonito que minha mãe fala assim, minha mãe sempre falou assim, eu entro no céu, mas meus filhos entram comigo. Sempre ouvi minha mãe falar isso, né? Meus filhos entram no céu. Eu entro no céu, mas os meus filhos entram comigo. A importância do cordão. Não desista do seu cordão. Não desista daquilo que Deus colocou na sua história. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua família, seus filhos. Não desista. Não desista disso. Não desista daquilo que Deus te chamou. Às vezes você passou uma decepção na igreja. E aí você quer abandonar o teu chamado. As decepções fazem parte.
A nossa maturidade também tem que chegar nas decepções. A gente cresce mais no sofrimento do que na bonança, não é? A gente cresce mais nesses ambientes. Não abandone o teu cajado só porque a luta está difícil. Deus tem um propósito para isso que você está vivendo agora. Deus tem um propósito para aquilo que eu estou vivendo agora. A gente começou a semana de discipulado e na primeira semana passou um vento que eu falei, opa, eu vou cair. Porque quando você começa a cuidar das pessoas, Deus primeiro vai tratar em você. Toda vez que você se torna um discipulador, um pastor, um líder, Deus vai chacoalhar você primeiro. Então, vamos deixar Deus chacoalhar, mexer nas nossas feridas, sabe? Nos desestabilizar. Eu falo que Deus ultimamente anda me desestabilizando, para que eu possa ser todos os dias dependente de sua voz. Então, eu preciso entender que este cajado Deus me deu e eu não posso soltá-lo. Eu preciso entender o propósito dessa luta. Vocês entendem, amados? Vamos continuar a história? Eu amo a Bíblia porque ela é feita de histórias maravilhosas. Versículo 20. Então, a gente viu aqui que ele se relacionou com a nora, sem saber que era a nora, entregou as 3 coisas mais importantes da vida dele. Enviou Judá um cabrito, ou seja, ele queria depois pegar de volta, né? Ele entregou e falou, agora vou mandar o cabrito para trocar, ela me devolver as coisas que eu entreguei. Enviou Judá o cabrito, por mão do Adulamita, seu amigo, para rever o penhor da mão da mulher, porém não encontrou. Então perguntou os homens daquele lugar, onde está a prostituta cultural que se achava junto ao caminho de Enaim? Respondeu, aqui não esteve nenhuma meretriz. Tendo voltado Judá, disse, não encontrei. E também os nomes do lugar me disseram, aqui não esteve prostituta cultural nenhuma. Respondeu Judá, que ela guarde para si, para que não me torneis o opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste. Passado quase 3 meses, foi dito a Judá que Tamar, a sua nora, adulterou e estava grávida. Então disse Judá, tirai-a fora para ser queimada. Olha que interessante. Essa história, meu Deus, isso na novela isso vai ser, para a novela isso vai ser forte, viu? Henrique não perde o capítulo. Ora, contaram para ele que a nora estava grávida. Ele disse, não. Ela feriu a honra da família, vamos queimá-la. Vamos buscar para queimá-la. Interessante que a gente não vê o nosso pecado e a gente tem uma facilidade imensa de julgar as pessoas. Como nós somos fáceis de julgar as pessoas, mas péssimos em fazer o auto-olhar, o examinar a si mesmo, se enxergar. Nós somos tão bons em ver o pecado do outro e falar, vê lá, vamos queimá-la. Né? E essa foi a ordem dele. Então, tirando, mandou ela tirar do seu sogro. Do homem a quem são essas coisas que concebi, disse-lhe, reconhece de quem é o selo, o cordão e o cajado? Reconheceu Judá e disse, mais justa é você do que eu. Portanto, não dei a selar meu filho e nunca mais a possuí. Quando ele mandou chamar para queimá-la, ela disse, olha, antes de me queimar, antes de me matar, deixa eu só mostrar uma coisa para você. De quem é o selo, o cajado e o cordão que está comigo? Naquele momento, o chão de Judá se abriu. Naquele momento, todas as fichas vieram. E ele viu a besteira que ele tinha feito na vida dele. Deus vai sempre colocar o pecado na sua frente, para que você veja quem é você. Deus sempre vai criar um cenário, para que você veja quem você é. E Judá, naquele momento ele viu quem ele era.
E aí ele olhou para ela e falou, você é mais justa do que eu. E aí ele reconheceu, eu não dei o meu filho, eu não cumpri minha palavra, eu não fui honesto. Sabe, aí ele começa a se rasgar inteiro e ver a droga de homem que ele se tornou. E nesse momento é que Deus começa a trabalhar na gente. É quando eu começo a reconhecer os meus erros. E Deus começou a trabalhar em Judá neste dia. No dia que ele se viu. E disse, olha, Tamar, você é melhor do que eu. A minha pergunta nesta noite é, você consegue se ver? Ou o tempo todo o outro é mais pecador do que você? Versículo 27. E aconteceu que, tendo ela dado à luz, havia gêmeos no seu ventre. E nasceram, um pôs a mão no outro, e a parteira, tomando-o, atou com um fio encarnado e disse, este saiu primeiro. Mas reconhecendo ele a mão, saiu o outro. É interessante que parece que é a mesma Judá, ou Jacó e Esaú aqui, né? Que são os avós. Mas reconhecendo ele a mão, saiu do outro. Como rompeste a saída, chamou Perez. Depois saiu outro irmão que deu o nome de Zera. O que a gente faz quando tudo dá errado? Primeira coisa é reconhecer. O que a gente vê aqui na vida de Judá é que ele reconheceu os erros dele. E ele foi lá e ele se casou com Tamar. Ele se casou com ela. Do casamento deles nasceu gêmeos. E a gente precisa entender que a partir do momento que eu compreendo a minha vida, Deus me dá a chance de mudar. O que eu mais aprecio no amor de Deus é que não há sentença de morte. Há sempre uma folha dizendo, filho, recomece. Você errou, recomece. Eu acho lindo, eu sempre amei a história de José. Mas, de verdade, a gente não se parece muito com José. A gente é meio parecido mesmo com Judá. Porque você olha para José e há tanta integridade, há tanta coisa que a gente fala, meu Deus, né? Que homem é José? Aí quando a gente olha para Judá, Judá é um homem que cometeu muitos erros. Mas a coisa mais linda que eu vejo em Judá é que ele começa a consertar os erros dele. E olhando para mim e para você, talvez a gente se pareça mais com aqueles que erram. Olhando para nós, a gente vai ver em nós muitas falhas. Talvez não seja numa área, mas em outra. Deus vai mostrar muitas coisas na nossa vida, uma vida inteira de conserto. A gente diz que perdoa, e um dia acontece uma coisa, e você fala, meu Deus, será que eu vou conseguir perdoar isso? O tempo todo a gente está sendo, sabe, moldado pela mão do Senhor, mas a gente olha e reconhece quão pecador nós somos, quantos erros nós cometemos. E a coisa mais linda que eu vejo aqui é que Judá consegue consertar os seus erros. E aí você vai me dizer assim, Regina, como é que eu sei que ele consertou? Porque a Bíblia é maravilhosa e conta tudo. A Bíblia nos conta tudo. Lembra que José foi vendido, ficou lá preso, foi enganado. Um dia aparece lá quem? Dos 7 anos de fome? Os irmãos dele. Vamos abrir em Gênesis 43, para a gente ver onde está Judá nesse momento? Gênesis 43. Versículo 8 e 9. Todo mundo achou?
Com isso, disse, olha aqui, ó, os irmãos de José descem outra vez para o Egito. Ou seja, quando acontece aquele episódio que os irmãos vão lá para o Egito buscar comida, Judá está lá, ele voltou para a casa do pai, ele consertou com os irmãos e agora ele está indo para o Egito buscar comida. Deus vai fazer aquele encontro dos irmãos e ele vai estar junto. Com isto, Judá a Israel, seu pai, enviou comigo para levantar e iremos e vivamos e não morramos entre nós, nem tu e nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, a minha mão o requeres. Se não houver ou não puser a presença, serei culpado para comigo. Lembra quando José testa os irmãos e prende um, que acho que é Benjamim. Um irmão fala assim, eu me coloco no lugar do meu irmão. Sabe quem é esse irmão? É Judá. Olha como está agora o coração de Judá. Eu agora dou a minha vida pelo meu irmão. Ele volta para a casa do pai, reconcilia-se com a sua história. Ele pega a sua identidade, ele pega o seu cordão e o seu cajado de volta. E aqui a gente vê todo o cenário. Quem faz todo aquele momento, sabe? De se pôr no lugar do irmão, de tal, é Judá. Não é lindo isso, gente? A Bíblia não é maravilhosa? Entende, amados? Você que está aí nos assistindo, a gente conhece uma pessoa transformada por Deus, não é por suas palavras, é por suas ações. E naquele momento, na hora da troca lá dos irmãos com José, quem se coloca no lugar é Judá. Deus começa a gerar uma nova vida e uma nova história para ele. E mais bonito ainda, eu quero convidar você a abrir o livro de Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Nós vamos para a genealogia de Jesus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Abraão que gerou Isaac, Isaac que gerou Jacó, Jacó que gerou quem? Quem está aí na genealogia? Judá. E depois de Judá vem os filhos, os gêmeos dele, está vendo? Judá entra na genealogia de Jesus. Nessa noite Deus está dizendo para você, nunca é tarde para fazer o que Deus quer. Nunca é tarde para fazer o que Deus quer. E todas as vezes que você ouvir na Bíblia alguém falar assim, Jesus, a raiz, Jesus da tribo de Judá. Quantas vezes você ouviu Jesus da tribo de Judá? Você vai lembrar deste homem que começou fazendo tudo errado, mas que se consertou para entrar na linhagem de Jesus. E Jesus é a referência, o leão da tribo de Judá. Quero convidar você a se colocar de pé nesta noite. Que já é noite. Para que o Espírito Santo possa, neste momento, despertar você a um conserto. O que é que você tem entregado para o diabo? Sua identidade? Sua família? Seu ministério? É hora de reatar e resgatar tudo isto. Você falhou, você errou. O Senhor está dizendo, a hora é agora. Para a gente começar a fazer tudo direito. E o tempo é agora.